Oi! Então, dessa vez eu vim ler um artigo nomeado Populismo versus Localismo, em defesa do municipalismo e federalismo radicais. Esse artigo tendo sido escrito pelo Moisés Pinto Neto, aqui para a sua página do Medium. Então, como eu sempre digo aqui nesse canal, sem mais delongas, começar a leitura desse artigo. Federalismo e o municipalismo interessam a quem defende a transformação social? Ou o melhor caminho é tomar logo o poder central e impor uma nova agenda de cima para baixo, atalhando o trajeto e acelerando as mudanças? Qual é o grau de democracia desejável? A democracia direta, por exemplo, é aceitável? O autoritarismo é justificável quando movido por fins justificados? Existem verdades materiais que se põem acima de qualquer forma, tornando dispensável respeitar quem pensa diferente? Todas essas questões são velhas e perenemente debatidas, em especial nos círculos da esquerda. Recentemente, John Holloway propôs uma revolução sem passar pela tomada de poder. E George Agamben, em geral, desenvolve uma ontologia da potência questionando a primazia do fazer ou agir. Ao mesmo tempo que mostra pela sua longa genealogia jurídico-teológica do Estado moderno o quanto a arca, fundamento, do poder está vazia. Ao mesmo tempo, os aceleracionistas populistas, como Nick Smirk e Alex Williams, criticam justamente essa relação alérgica ao poder, defendendo uma posição que aceite sua tomada a partir de um projeto de longo alcance, tanto em nível espacial quanto temporal. A transformação do mundo neoliberal só vai ocorrer quando formos capazes de substituí-lo por uma narrativa tão conglobante quanto ele é capaz de ser. A esquerda deveria recusar as visões localistas, hoje hegemônicas, com sua inspiração hippie e contracultural, e retomar a amplitude do projeto anticapitalista que abandonou. Na Espanha, um dos cenários mais agitados em torno da transformação da política desde o surgimento dos indignados vive em parte esse fenômeno. O Podemos, hoje terceira força política identificada com o populismo, pauta-se pela retomada de ideia de liderança, de um programa forte e recusa a identificação com a esquerda, preferindo falar à massa. Por outro lado, cresceu e foi vitorioso um amplo movimento de mobilização cidadã baseada na aposta municipalista. A mobilização chamada Ganhemos se valeu da ideia de código aberto para disseminar suas ideias fosse pela web, tornando a plataforma aberta e colaborativa a todos os municípios, a permitir que cada localidade adaptasse o programa às suas particularidades. A democracia começa pelo próximo, cercano. Foi o lema que permitiu vencer as eleições nos principais municípios, em especial Madrid e Barcelona, por candidatos identificados com a plataforma, Manuela Carmena e Ada Colau, respectivamente. Temos de um lado o centralismo do Podemos, que aposta no populismo da grande massa contra a casta, admitindo que o processo pode ser abreviado pela conquista de poder de um partido progressista, a lutar pelos direitos sociais e outras ameaças que o atual modelo político e econômico representa. De outro lado, temos uma rede com liderança distribuída, a confluência conectada por nós horizontais, que admitem certos pontos mais grossos, granulados, mas ainda assim assumidamente mais curta, limitada, viva, local e encorpada. O vai e vem dos adjetivos é proposital, que é de longo alcance proposta pelo Podemos. Temos aqui um debate que abrange não só a relação entre local e global, mas entre o universal e relativo. Qual é o tamanho das redes que queremos construir? O curioso é que, se observarmos a trajetória do nosso primeiro partido-movimento, o Partido dos Trabalhadores, temos uma oscilação pendular entre essas duas posições. De um lado, o PT teve algumas das experiências mais criativas em termos municipais, com ampla participação popular, inovação de cidades pauperizadas e paralisadas nos seus problemas e oxigenação da democracia local. Porto Alegre, experiência que trouxe o Fórum Social Mundial para o Brasil, foi um exemplo disso, como uma inovação crucial com orçamento participativo. Formado de baixo para cima, esse PT era financiado pela sua militância, que comprava bandeiras e adesivos para se situar com alternância às campanhas pagas com suculentas doações empresariais dos seus opositores. Porto Alegre era o local da inovação democrática, do aprofundamento da participação popular, que complementava a democracia representativa tradicional.
De outro lado, porém, o PT já estava cada vez mais no seu interior uma corrente, que logo se torna mais poderosa, voltada para a conquista da presidência da República. Situação que daria ao PT um poder imenso de transformação com a chave do cofre e a tradicional centralização do poder do Brasil. O resto da história todo mundo conhece. Quero chamar a atenção para o custo político desse atalho. Em um contexto democrático, em que a solução autoritária da ditadura do proletariado é inaceitável, a negociação com setores políticos mais conservadores e a construção de alianças é inevitável. O revolucionário rapidamente se torna reformista, e de reformista passa a reformista fraco, terminando invariavelmente simplesmente como um conservador muito parecido com os adversários. Não é uma situação sem exceções, mas uma constante mais ou menos comum. O problema é que, em contraponto a isso, a política convive mal com o fundacionismo. A ideia de que é possível ignorar as formas e passar a um materialismo sem mediações, em que as verdades seriam auto-evidentes, é quase impossível de sustentar para as redes longas da política. E quanto mais longas, mais difícil. Por isso, no beco sem saída que volta a meia reaparece, é possível haver um governo de esquerda para se conectar dois planos diferentes da política: a extensão da rede e a construção do consenso. Quanto maior a rede, maior será o diferendo. E, portanto, maior a chance de que haja o autoritarismo, numa extrema polarização, ou o recuo, consenso especial conservador. Redes mais curtas, por outro lado, são menos capazes de promover transformações estruturais e fazer justiça compensatória. Por exemplo, estados mais ricos pagando mais que os mais pobres. Intervenção focal em áreas dominadas por oligarquias. O populismo aceleracionista de Sneak e Williams não vê saída do capitalismo sem uma solução macroprogramática, que passa por pautas claras, como automação total, diminuição da jornada de trabalho e renda básica para todos. O localismo quer a saída por evasão e contaminação, a partir de microcélulas que suspenderiam o espaço-tempo capitalista, criando bunkers de resistência, atuando por contágio, retomando os espaços por meio de um colonialismo invertido, desapropriador. Um descolonialismo, como nas zonas de autonomia temporária, nas ocupações do espaço urbano ou demarcações de terras indígenas e quilombolas. Em alguns aspectos, esses projetos podem ser tomados como complementares, mas em outros, por exemplo, o franco-universalismo do aceleracionismo, que, para os localistas, é um etnocentrismo eurocêntrico, são muito diferentes. Ao mesmo tempo, a tensão entre o global e o local é imensa em vários dos problemas contemporâneos. Na questão ecológica, por exemplo, parece que nenhuma solução que não se dê em larga escala será suficiente para dar conta do problema. Mas essa parece ser a escala impossível de se chegar a uma solução política. Por meio do local, por outro lado, a resposta pode ser insuficiente, mas parece muito mais plausível de se obter em curto prazo. Mesmo que a questão cruzando a todos, países, classes, culturas, nem o fundacionismo das hard sciences funciona para convencer os políticos oficiais e boa parte do público acerca do problema que virá. O impasse político permanece. Depois de falhar miseravelmente no seu projeto de Brasil grande nos últimos anos, talvez seja o momento de arriscar a alternativa oposta, justamente onde o PT conseguiu ser melhor sucedido de um ponto de vista conglobante. Para 2016 parece um pouco tarde, mas, nos escombros de um projeto falido, a saída para a reconstrução do ecossistema transformador da esquerda, ou talvez até sem usar esse rótulo, pode estar na aposta municipalista. Seu localismo parece se contentar na herança contracultural recebida pelos chips e hoje revivida em face do retorno do artesanal, da preocupação com a alimentação saudável, qualidade de vida no limite do decrescimento. Com pequeno alcance, o que acontece quando ele transforma seu espaço na própria cidade? Levi Strauss critica no Sartre: se não estou enganado, em Tristes Trópicos, certa vez afirmou que a liberdade, contra a metafísica existencialista, é apenas a relação construída entre o humano e seu espaço. O que acontece quando a pauta localista toma um município, espaço de médio alcance, em alguns casos até de longo, para servir de laboratório da própria noção do espaço-tempo que constitui o nosso habitat, o mundo? Um ponto de partida que não toma as redes hoje numérico-digitais e indústria pesada, ambas vindas da economia como partida, tal como o nosso governo tecnocrático pensa, mas o ambiente concreto que nós vivemos, a começar pelo mais próximo. Essa noção de liberdade de Levi Strauss
não poderia nos conduzir a outra forma de emancipação, ou melhor, até mesmo a revermos a ideia de emancipação? Fios mais curtos e nós mais distribuídos dessas teias não nos permitiriam avançar de uma maneira não autoritária, evitando os paradoxos que o centralismo conduz? Se isso faz sentido, talvez seja a hora de a esquerda rever 2 pontos. Primeiro, a importância central que é colocada no poder central, com a presidência ocupando o nó górdio do imbróglio da luta pelo poder em relação às possibilidades que o municipalismo deflagra. Segundo, repensar a relação de desprezo ao federalismo em relação à crença de que apenas o atalho é o melhor caminho. Contrariamente às suas tendências centralistas, essa esquerda apoiaria numa reforma política e tributária o federalismo e a desconcentração do orçamento público, de baixo para cima, com progressiva ocupação dos espaços públicos, desde espaços físicos até as casas legislativas, atuando em círculos concêntricos progressivamente mais largos, que permitam comunicar, por meio de aberturas e porosidades de fronteiras, os espaços construídos como uma alternativa não de poder, mas de outra forma de vida, outro modo de habitar o espaço. Uma esquerda menor, em síntese, que não se identifique com o governo e a governabilidade, mas com a sociedade enquanto potência disjuntiva que nega o unitário, atuando mediante redes múltiplas e pluralidade de vozes heterogêneas, por meio do contágio e da antropofagia. Então, é isso. Esse foi o artigo do Moisés, um artigo muito bom, por sinal. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo e até mais.